Recurso já muito usado nas pistas, mas que também pode ser adotado para carros de série. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. A Automobile conversa agora com Eitan, responsável pela divisão de motores turbo da Istibraz. Tudo bem, Eitan? Tudo bem. Eitan, explica para eles, o que seja a adoção de um turbo em motores convencionais. Pois não, basicamente a ideia do turbo é uma ideia simples. Consiste em nós colocarmos mais mistura de combustível dentro do mesmo motor, de maneira que esse motor se comporte como se fosse um motor grande. Eitan, o que levou a Istibraz a adotar uma divisão de motores turbo dentro da própria Istibraz? Esse é um aspecto bastante interessante. A Istibraz, basicamente um fabricante de motores e de navios, pensa muito em termos de desenvolvimento de tecnologia. Sendo assim, a nossa empresa, há praticamente 10 anos atrás, decidiu formar um grupo que pudesse, dentro do Brasil, desenvolver uma nova tecnologia, uma tecnologia totalmente nova e diferente. E utilizando o nosso produto turbocompressor, que vem da nossa matriz no Japão, e hoje é bastante já famoso no mundo inteiro, a Istibraz constituiu um grupo de engenheiros com a finalidade específica de desenvolver todo esse componente que nós vamos ter a oportunidade de ver. E basicamente nós estamos trabalhando nesse desenvolvimento há quase 10 anos e é um desenvolvimento bastante extenso, não só sob o aspecto técnico, quanto da área comercial, de assistência técnica, enfim, tudo isso. Eitan, a vida útil de um motor turbo, quanto tempo, enfim, o motorista, leigo, que não seja um piloto de competição, ele pode contar com o seu motor turbo nos trânsitos das grandes cidades, hein? O nosso projeto, basicamente, ele foi voltado para o usuário comum, Existe muito essa ideia, eu acho que isso é uma coisa bastante normal, de que turbo é um carro de competição. Isso. Basicamente não é. A gente pode notar nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, é uma gama muito ampla de motores turbo. E é um motor que lhe dá uma satisfação muito grande de dirigir. É um motor pequeno que tem um desempenho do motor grande. Então, a nossa visão é que se o componente tiver um projeto adequado, ou seja, se ele for bem construído, bem instalado, a durabilidade é uma durabilidade normal, quer dizer... De um motor convencional. De um motor convencional. O nosso cliente, absolutamente, isso até a nossa experiência tem demonstrado, a Istibraz hoje conta com uma gama de clientes de aproximadamente 1.300 clientes, e a gente tem constatado no campo também o que nossos testes confirmaram. No campo? No campo. O que nossos testes confirmaram há aproximadamente 6 anos atrás. Quer dizer, o nível de durabilidade é o nível de durabilidade de um carro convencional. Ou seja, o usuário do nosso turbo, de uma forma geral, não tem com que se preocupar. Ele simplesmente utiliza o carro normalmente e ele vai ganhar mais a nível de satisfação ao dirigir. E o perfil do consumidor de um motor turbo, Quem é o sujeito que chega na Isti-Turbo, olha, quero instalar um turbo no meu carro? É o garotão, é o senhor de idade, é o chefe de família? Ou seja, sintetiza para eles quem seja o perfil do consumidor de um motor turbo. Certo. Essa é uma pergunta interessante. Quando nós começamos, há praticamente 10 anos atrás, a gente imaginava, eu acredito que como muita gente, que o garotão, o que quer desempenho e correr, esse seria o maior usuário do turbo, e com o nosso turbo também. Então nós tivemos essa preocupação de início e criamos dentro do nosso grupo, o Isti-Turbo, toda uma infraestrutura de cadastramento de cliente, entender qual é o perfil, quais são os anseios, o que ele está achando do produto, periodicamente ele é consultado. Quer dizer, a gente quer exatamente entender quem é, o que ele está comprando, o que ele está achando. E qual não foi a nossa surpresa hoje, quando a gente vai levantar as nossas estatísticas e dentro desse nosso universo, que eu lhe falei de 1.300 pessoas aproximadamente, mais de 1.000 são pessoas na faixa de 38 anos, médio, empresários bem-sucedidos, que têm o seu Santana, o seu Del Rey, o seu Escort, e que querem o turbo não para correr, andar a 200 km por hora, mas porque ele viaja com a família, ele carrega um trailer,
ele tem uma Quanto, que é um veículo um pouco mais pesado, e ele quer ultrapassar, ele quer uma segurança, ele quer ter uma reserva de potência para quando ele precisa utilizar. Quer dizer, basicamente, esse é o perfil, não é a pessoa que tem também, mas não é aquela pessoa que quer sair correndo igual um louco. O nosso produto mais é para o usuário que quer mais adequar o desempenho do carro para a satisfação dele. Basicamente é isso. É isso. Eitan, então vamos demonstrar a eles, aos amigos de automobile, o desempenho dos carros equipados com motores turbos. Temos aqui hoje, gente, no Autódromo do Rio, um Santana, um Gol GT e uma Paraty, que aliás pertence ao campeão brasileiro de marcas Andrés Mateis. E o piloto convidado para testar esses automóveis é o campeão mundial de kart de 86, Augusto Ribas, e o piloto de Fórmula 4, José Renato Garcia. Vamos lá, gente. Nos testes que foram realizados esta semana no Autódromo do Rio, participaram uma Paraty 1.6 Turbo, um Gol GT 2000 Turbo, além de um Santana também 2000 Turbo. Nas medições de 0 a 100 km por hora, o Gol foi o mais rápido, com 8 segundos e 33 décimos, seguido pela Paraty, com 8 segundos e 77 décimos, e pelo Santana, com 8 segundos e 92 décimos. Já nas retomadas de velocidade de 40 km a 100 km por hora, o Gol voltou a ser o mais rápido, levando 11 segundos e 37 décimos, novamente seguido pela Paraty com 12 segundos e 20 décimos e pelo Santana com 12 segundos e 52 décimos. Já um turbo, né? Para que serve, enfim, isso aqui, essa aqui é a válvula de alívio, né? A famosa pop-off da Fórmula 1. Exatamente. Nós trouxemos aqui esse turbo, né? É um turbo de demonstração onde a gente tenta explicar, ilustrar o funcionamento do mecanismo. Isso. É algo bastante simples. Basicamente, o turbo, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ele é dividido em turbina, essa parte vermelha aqui. Isso é uma turbina. Essa aqui é uma turbina, tá? Esse lado vermelho aqui. Isso. E o lado do compressor, que é esse azul. Por Certo. isso até que a gente chama de turbocompressor, né? Perfeito. Bom, basicamente, essa parte vermelha é onde passa o gás de descarga do motor. Ou seja, os gases de escape de um motor, Exatamente. que exala o motor. Normalmente, num carro normal, esse gás de escape, ele é jogado na atmosfera. Perfeito. No carro com turbo, esse gás entra aqui e aciona essa turbininha. Ele é reaproveitado pelo motor. Exatamente. E o princípio de acionamento é o mesmo que um vento aciona um moinho, esse gás aciona essa turbininha. Certo. Tá? Quando essa turbininha gira, esse compressor do lado de cá gira também. Certo. O carburador, ele fica posicionado aqui. Certo. E a mistura de combustível entra, é comprimida por esse compressor e vai então por essa boca para dentro do motor do carro, promovendo então um aumento de potência. Um tremendo aumento de potência. Tremendo de aumento. Agora, o importante é que nesse nosso sistema, no I-Turbo, esse aumento de potência, ele é controlado e muito bem controlado. Como que é feito isso? Por esse nosso mecanismo aqui que é chamado a válvula de alívio. A pop-off. Exatamente, que você perguntou. Que foi foi tema, né, de grandes controvérsias na Fórmula 1. Exato, só que no carro de rua não é um tema de controvérsia, né? Porque ela é bastante importante, Isso. exatamente porque ela limita e garante a durabilidade do motor. Então, Essa aqui abre e fecha aqui. Né? Exatamente. Como é que funciona isso? É um mecanismo bastante simples também. Quando a pressão do turbo chega no valor determinado pelo nosso projeto, essa válvula, ela abre dessa forma aqui, tá? E quando abre, aquele gás do escape, em vez de continuar acionando a turbina, uma parte dele passa direto para fora. Perfeito. E com isso limita a rotação da turbina, limitando também a pressão. Ou seja, nada de muita confusão, é um mecanismo simples. Exatamente, é um mecanismo simples, extremamente confiável, compacto, né, como pode ser visto aqui. E Eitan, as montadoras brasileiras, né, o turbo já é um recurso muito utilizado lá fora, Europa, Estados Unidos e Japão. Por que não ainda no Brasil? Paulo, eu vejo que essa é uma solução natural que no Brasil com certeza há de vir de uma forma bastante recente. Perfeito.
que o turbo, ele até no Brasil, se nós considerarmos a relação dos motores que são utilizados nos carros brasileiros com o peso dos carros brasileiros, por exemplo, talvez para ser um pouco mais claro, um Santana, ele é um carro que existe, um carro desse na Europa. Isso. Mas lá ele não tem um motor de 2 litros, ele tem um motor maior, de 3 litros, 3,5 litros. Isso. E no Brasil, por uma estratégia das montadoras, a montadora usa um motor desse tamanho. Isso faz com que o motor seja pequeno para o carro. Então nós entendemos que o turbo é uma solução natural, porque ele pode ser incorporado ao motor de uma forma, como a gente pode mostrar, extremamente simples, sem grandes alterações no design do carro, né? E promove um aumento de desempenho, acho que a gente pode constatar aqui de uma forma bastante surpreendente. Brutal. Exatamente. Um detalhe, Eitan. Combustível, álcool, gasolina, diesel, o que entrar tá sob controle. Exatamente, sob controle. Aparentemente, o turbo é um mecanismo igual, né, para quem vê de fora. Mas no Ishi Turbo, nós temos hoje kits para motores a álcool, a gasolina, o que é muito importante, né? Hoje tem muito carro a gasolina, e para o diesel também, para as picapes. Isso aí. Então, nós na Ishibras temos uma turbina especial, um compressor especial, uma válvula de alívio adequada para cada tipo de motor. Quer dizer, isso é muito importante. Dizer, nós temos o turbo adequado para cada motor, mas nós temos para todos os combustíveis. No que se refere à velocidade final, o Gol GT 2000 Turbo chegou a 202 km por hora, com a Paraty alcançando os 196 e o Santana 194 km por hora. E nesse final de testes aqui no Autódromo do Rio, com 3 carros, né, com 3 turbos, né, eu tenho aqui o Silas, o único que não é piloto de competição desse teste e que irá aconselhar aos amigos de automóvel que queiram, né, utilizar um turbo no seu carro de rua, enfim. Qual é a dica, Silas? Boa tarde, Paulo. A dica é a utilização do Ishi Turbo. A gente tem um grande aumento na potência e isso facilita bastante a utilização, inclusive, de acessórios como direção hidráulica, ar-condicionado. E é um equipamento bastante satisfatório e eu aconselho o uso por todos os meus colegas. Ou seja, quem acredita que o turbo quebra com facilidade é mentira, né? É mentira, Paulo. Eu já tenho um número de quilometragem bastante alto e até agora não tenho tido problema algum com esse equipamento. A manutenção de um turbo, aonde é feito, né? A manutenção de um turbo? Em revendas, em oficinas específicas? Qual o local apropriado para essa manutenção? É na rede autorizada. São serviços especializados com todo o material da Ishibras, a nível de peças, mecânicos, e da rede autorizada Volkswagen, Ford. Ou seja, veio para ficar. Veio para ficar, Paulo. Já os pilotos de competição que testaram os motores turbos para automóvel também expressaram suas opiniões finais. É isso aí, e ninguém melhor para explicar a vocês o desempenho de motores turbos em carros de série do que os pilotos que participaram desse teste aqui no Autódromo do Rio. José Renato Garcia, representante carioca na Fórmula 4, e Guga Ribas, representante do Rio de Janeiro também no Campeonato Brasileiro de Marcas e campeão mundial de kart de 86. Guga, na sua opinião, vale a pena o turbo? Sem dúvida vale a pena. Principalmente para quem gosta de ter um carro rápido na mão. Isso é muito importante porque, principalmente em viagens, né, estrada, você precisa de um carro rápido para sair de situações críticas, uma ultrapassagem. Fica um carro muito mais seguro do que um carro sem motor, sem potência. Sem dúvida nenhuma, é muito bom. E Guga, nas pistas, né, foi extinto o turbo no ano passado no Brasileiro de Marcas. Valeria a pena voltar o turbo ou esse custo é lá em cima? Olha, o kit que é montado para os carros de rua é um kit dos turbos em que o carro é um troço econômico, é um troço que não quebra, tá, os motores. Como era usado em marcas, que pressão de turbo era livre, enfim, tornava o motor muito frágil, tá? E isso encarecia demais a categoria. E não do jeito que era usado, porque ele era usado no carro de turismo, e o carro de turismo em si não é um carro de competição, tá? Mas, sem dúvida, eu particularmente não gostaria de que voltasse os turbos em função de custo.
Agora, para as ruas, aprovadíssimo. Sem dúvida, eu tenho. Zé Renato, na sua opinião? Eu acho que vale a pena. Eu nunca tinha feito um teste assim, andando rápido com carro turbinado, já tinha andado com carro turbinado, mas me surpreendeu o desempenho. Porque o carro que eu dirigi, o Santana, um carro pesado, normalmente lento, ficou um carro extremamente ágil e rápido, né? Então, quer dizer, quase que faz um esportivo turbo, né? O Santana ficou um carro extremamente confortável. É um carro clássico, né, Zé? Normalmente é um carro, né, assim, bem clássico, né? É um carro que todo mundo acha pesado, né? E que não é um carro que as pessoas normalmente associam a desempenho. Isso. E com o turbo ele ficou rápido, ficou bem gostoso de dirigir. Ou seja, na sua opinião, o turbo também é aprovado? Também é aprovado. É isso aí, gente. Aprovado por eles e por vocês, ok?